como entender melhor como cada pessoa funciona, para que a gente possa explorar, entender e desenvolver nossas equipes em busca dos melhores resultados. E a gente trouxe esse bate-papo através desse webinar para a gente trazer aí um pouco de ferramenta. Hoje a gente não consegue falar, fazer, né, trazer resultado, medir resultado, se não tivermos uma ferramenta efetiva que realmente venha trazer para a gente de forma segura, de forma também rápida, né, as informações necessárias aí para os nossos resultados, para o nosso desempenho. Então, o objetivo do nosso webinar hoje à tarde é falar da importância aí de uma ferramenta de gestão de RH para auxiliar na performance dos nossos colaboradores. E logo em seguida, assim que eu vou iniciar aí falando um pouco também dos perfis, como cada perfil se comporta aí diante aí dos desafios, diante da questão de avaliação de desempenho, né? Como que eu, líder, posso entender aí o perfil comportamental da minha equipe para que eu possa, de forma assertiva também, cobrar, ajudar, treinar, motivar e trazer um resultado para a minha equipe aí, para a minha empresa. E logo em seguida eu vou passar para a Luz Marina, né, que é a nossa consultora hoje, convidada também do dia, que vai falar um pouco sobre os conceitos aí da avaliação de desempenho, que é o tema da nossa tarde também, né? E vai falar da importância, né, dos modelos, do objetivo aí da avaliação de desempenho. Então, o objetivo, gente, principal nosso nessa tarde, nesse bate-papo, é demonstrar e trazer também reflexões do impacto aí da gestão comportamental para o desempenho. E a gente espera aí que com esse bate-papo aí e essa interação com vocês através do nosso chat aí, fazendo perguntas, interagindo, a gente consiga realmente trazer esse conteúdo aí de forma simples, prática, para vocês nesta tarde, tá bom? Obrigada aí mais uma vez pela presença. Obrigada, Luz, Thales, né? A todos vocês. Então é isso, gente. Quando a gente fala de... antes, né? Antes de eu começar aí falando sobre a importância do comportamento, eu quero só que a Luz Marina, né, se apresente aí para o grupo, o Thales também. Fale um pouco, Luz, para a gente aí de você, por gentileza. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Luz Marina, eu sou psicóloga, atuo nessa área de gestão de pessoas há mais de 20 anos, né? E nós temos uma empresa que é a Espaço Desenvolver, é uma empresa de consultoria, né, na área de desenvolvimento de pessoal, na área de seleção de pessoal, com pesquisas de clima, com formatos aí de avaliação de desempenho, e estamos aí realmente no mercado para poder colaborar com os nossos clientes através de uma gestão mais humanizada, né, dos processos de trabalho. E com o desenvolvimento de líderes, né? Então, é sempre um prazer estar aqui com você, Soraya, e agora com o Thales e toda essa equipe que está nos ouvindo aqui, participando, falando daquilo que é uma questão essencial. A gente precisa, sempre que a gente dá um emprego, uma atividade para alguém, a gente quer saber se está indo bem, né? E aí é importante a gestão do desempenho como uma ferramenta para que a gente possa aproveitar as potencialidades, né, de cada indivíduo e também gerar os resultados esperados dentro da organização. É um prazer e vamos em frente. A palavra é sua, Thales. Ótimo, obrigada, Luz. Obrigado, gente. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Thales, né? Como muito bem apresentado. Atualmente eu sou responsável na Solis pelas nossas parcerias. Venho também na área da psicologia. Minha atuação sempre foi acompanhando a área comercial. Então, eu sempre fui fazendo esse meio de campo em como a gente pode trazer um relacionamento diferenciado e como que a gente pode atuar como gestão de pessoas mais estratégica, especialmente quando a gente fala de um relacionamento comercial, seja com cliente, seja interno, seja externo, seja com fornecedor. Então,
O que eu trouxe para a Solis assim que eu comecei o projeto de parcerias, né, quando me convidaram para participar da criação desse projeto de parcerias, foi justamente uma visão de como a gente pode tornar a gestão de pessoas mais estratégica, visando resultados, né, visando sempre o crescimento e atingir os objetivos que a gente se propõe, mas, como a Luz Marina falou, sempre trazendo o lado da humanização. Um dos grandes valores da Solids e que a gente tem orgulho de trazer enquanto empresa é possibilitar a democratização de uma tecnologia de ponta de análise comportamental para diversos campos, diversas empresas e diversos cenários onde isso antes não era possível. Então, hoje a gente consegue levar toda essa inovação e tudo isso que tem um potencial gigantesco para impactar e realmente mudar o dia a dia das empresas para um mercado completamente novo, para empresas que agora estão sendo muito mais abertas. Então, é um enorme prazer poder conversar com você sobre isso hoje, e principalmente com um foco tão importante que é a avaliação de desempenho. Um dos outros benefícios, né, de estar imerso nesse mercado é que a gente tem um contato com, dentro dos nossos 7.000 clientes, né, diversos RHs de diversos cenários, e a gente tem percebido que esse é um assunto que está em voga, assim, de forma gigantesca, sabe? Talvez, como a Zora falou, né, pelo próprio período do ano, né, que a gente se localiza. Então, muito bacana poder ter esse bate-papo com vocês. Espero poder acrescentar muito. Obrigada, Ilus, Thales, né? E é isso mesmo, né? Essa introdução foi bem bacana para contextualizar o motivo pelo qual a gente trouxe esse tema, assim, de suma importância. E na hora que a gente fala de avaliação de desempenho, né? A Luz trouxe a avaliação de desempenho, gestão de desempenho. Gente, tem alguma diferença nesses dois termos, né? O que é um, o que é outro? Eles estão juntos, né? O que a gente vai falar muito aqui hoje é a gestão de desempenho, porque a gente faz desempenho com as pessoas, né? E como gerir, como identificar perfil, como a importância do autoconhecimento, a importância de mapear equipes, entender que momento, por que essa equipe está performando e por que não está performando, o que se espera dela, trazer o que vocês trouxeram muito bem. Hoje é o quê? Tudo é através das pessoas, né? Então, entender assim, como que cada pessoa pode dar o seu melhor de resultado. E não tem outra forma do que a gente fazer esse mapeamento das pessoas que compõem hoje a nossa empresa, que está conosco no dia a dia. Então, a avaliação de desempenho nada mais é do que um alinhamento, que a Luz vai trazer bastante para a gente, aí é o alinhamento de entregas, ou seja, o que eu espero daquela pessoa, qual o resultado? Ela está sendo contratada para entregar o quê? Então, tem que ter esse alinhamento, né? Tem que ser transparente, tem que ser ali de forma que ela realmente entenda, né? E como a gente pode também, além de passar para ela essas informações, monitorar as suas entregas. Saber que existe hoje um software capaz de trazer de forma rápida, prática, todo esse acompanhamento dessa performance e fazer as intervenções no momento certo, de repente de um treinamento, de um desenvolvimento, de um feedback que é constante, né? Então, na verdade, é isso. A avaliação de desempenho serve para aplicar em algum determinado momento e também para monitorar as pessoas em busca, ou seja, para que elas possam entregar os seus resultados. Já a gestão de desempenho, ela é de forma contínua, é fazer o People Analytics, que o Thales vai trazer para a gente aí, qual que é essa importância do People Analytics no dia a dia, entender de indicadores, entender de dados. As pessoas, nós temos como sim medir o desempenho das pessoas, entendendo ali como que elas lidam com as competências que são necessárias para suas entregas, como se essas competências estão alinhadas ao cargo, tudo isso são dados, são informações relevantes para o processo de desempenho. Então, fazer hoje, ter uma avaliação, a avaliação de desempenho está dentro do seu processo de gestão de desempenho, né? Então, ali na gestão de desempenho, eu vou dar feedback, eu vou entender sobre competências, eu vou entender se as competências das pessoas do meu time estão alinhadas com as competências do negócio, para que realmente a gente esteja ali falando de forma objetiva, de forma transparente, qual que é as competências para realizarmos as nossas entregas, né? E para isso a gente fazer as intervenções, os treinamentos, tá certo? E quando a gente fala em desempenho, não existe outra forma melhor do que entender de pessoas, não é mesmo? Né? Que tanto a Luz Marina como o Thales são especialistas em gestão do comportamento também. Então, nós sabemos hoje que as pessoas podem ser aqui, né, na nossa metodologia, no nosso software de gestão, né, de RH, a gente trabalha com 4 grandes grupos aí de pessoas. Nós temos pessoas mais comunicadoras, mais executoras, mais planejadoras e pessoas mais analistas. E para vocês que já têm um contato aí com a metodologia, a gente pode perceber que a gente tem ali
os 4, né? Todos nós temos os 4 estilos de comportamento, mas nós vamos entender que as pessoas dão resultado, elas interagem com as mudanças, ela interage ali com a forma como elas são cobradas, como elas veem o resultado, de acordo com o seu perfil comportamental. Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, perfis mais executores, são pessoas extremamente movidas a desafio. Então, se você está com metas muito modestas para esse perfil, ele tende, né, de repente, não ficar muito tempo na sua empresa. Ele precisa ser desafiado. E ele vai encarar ali, de repente, uma meta de forma mais, né, mais rápida, né? Ele gosta e precisa, né? Porque ele é realmente movido a desafio, ele é movido a resultado. Então, realmente, ele vai engajar de forma rápida. Agora, na hora que a gente fala de um perfil um pouco diferente, por exemplo, se a gente pega ali o perfil planejador, ele vai engajar, ele vai buscar entregar os seus resultados, mas através das pessoas. Ele precisa da conexão, ele precisa do pertencimento. Então, nós precisamos entender de pessoas para que a gente possa inserir essas pessoas no ambiente adequado para que elas possam proliferar ali o seu desempenho, para que ela possa ali trazer o seu desempenho de acordo com o seu perfil comportamental. Então, o primeiro passo no nosso dia a dia é mapear pessoas, né? Então, a gente entende ali, enquanto que um é movido a resultado, lógico, todos nós temos que ser movidos a resultados, mas tem pessoas que são mais desafiadas. Então, nós temos que ver, opa, tá pouco, precisamos de entregar mais desafio para essa pessoa. Opa, essa pessoa que precisa que as metas sejam mais claras, sejam de forma mais transparente, paulatina, linear. No início, o planejador parece ser um perfil mais lento, depois que ele atinge uma certa segurança, ele tende a fazer as entregas de forma mais rápida também, né? Aí depois nós vemos. Vou deixar depois, Thales, você trazer um pouco aí também da sua percepção dentro do processo aí dos perfis, para o processo aí de desempenho. Mas na hora que a gente fala aí dos perfis comunicadores, como é que eles vão alcançar ali os seus resultados? Como é que é o desempenho dos perfis de pessoas mais comunicadoras? Ele também vai buscar através das pessoas, do relacionamento, da conexão, da experiência, tá? Então, muitas vezes é um perfil que gosta, tem dificuldade às vezes com a rotina, ele vai buscar fazer as suas entregas ali de acordo com, mais motivado, né? Ele tende a se motivar mais e também motivar outras pessoas ao seu redor, né? E já os perfis analistas, eles vão buscar fazer as suas entregas de forma, ali trazendo mais informação, mais qualidade da informação, mais normas, regras. Então, para cada estilo de comportamento ali, nós temos uma forma de interagir com aquele perfil, uma forma de ajudá-los nas suas entregas. E nós não podemos fazer isso sem entender como cada pessoa funciona, né? Então, por exemplo, tem perfis que, por exemplo, se a gente pegar ali os comunicadores e planejadores, eles sofrem com a interação ali do ambiente, com o ambiente externo. Já os perfis executores e analistas, se você tem uma meta, se você tem um desafio, e esse desafio está muito bem claro, bem definido, eles tendem a fazer as entregas de formas ali, ó, rápida, focado na entrega, de forma objetiva, né? Então, depende muito, né, de como a gente vê cada perfil. Como que você interage hoje, Thales? O que você traz? O que a ferramenta hoje pode ajudar na questão do desempenho? Hoje, na hora que a gente fala de uma ferramenta de gestão comportamental, o que ela pode trazer para a gente nessa questão da importância do autoconhecimento para o desempenho? Nossa, Sora, excelente pergunta, e acho que só isso já dá mais 2 webinars, pelo menos, né? Só a gente conversando a respeito disso, que é muito bacana, é um assunto muito extenso e que nos traz muitas reflexões que vão ser muito aplicadas na prática também. O interessante de se pensar num primeiro momento é que quando a gente fala dessas avaliações de desempenho, a gente está falando sobre coletar dados que, de certa forma, vão me ajudar ou a diagnosticar, ou a identificar, ou fazer análise do comportamento do colaborador, né? Então, são dados que vão direcionar uma tomada de ação minha, né? Vão direcionar uma decisão que vai ser ou de um treinamento, ou de algum tipo de incentivo motivacional, ou que alguma coisa para mudar o que está acontecendo agora, ou para permanecer da forma que nós estamos. Nós utilizamos os dados de forma a extrair inteligência e tomar uma decisão mais assertiva. Então, por isso a importância de ter uma análise muito assertiva também, para que eu consiga ter segurança nos dados que eu coletei, para aí sim tomar uma decisão que de fato vai ser pautada na realidade. O que acontece? Nesses últimos períodos, aí,
quando a gente pensa 2003, com o boom da ciência da computação, principalmente 2013, quando a gente começou a ter um poder de cálculo também muito maior nos computadores, as empresas começaram a utilizar essa inteligência de dados de forma muito mais intensa para gerar inteligência para o negócio também. Isso em todas as áreas, quando a gente pensa comercial, marketing, analisar aquela grande quantidade de dados, né, e transformar justamente nessa parte da inteligência. Nós que trabalhamos com pessoas, temos uma dificuldade que é praticamente um ossos do ofício, né, que nós trabalhamos com um dado que é por essência qualitativo. Então a gente pode fazer essa análise através de resultado, né, então, por exemplo, através de metas ou através de indicadores de performance, KPIs, OKRs, mas quando a gente fala realmente de uma avaliação de desempenho que leva em consideração a pessoa, de fato enquanto indivíduo, de fato enquanto humano, que é uma coisa que a gente trabalha bastante, né, de humanizar aquele colaborador, é necessário que eu tenha uma ferramenta para eu conseguir me embasar, que eu tenha uma metodologia que realmente sustente tudo aquilo que eu vou trazer como argumento e tudo aquilo que vai subsidiar a minha análise e a minha tomada de decisão. O que a metodologia comportamental, né, a análise diz que vai fazer é justamente me dar todo esse campo vasto de trabalho. Num primeiro momento, para que eu consiga identificar o perfil dessa pessoa e com esse identificar o perfil, como toda testagem, né, psicológica que busca personalidade, busca identificar perfis de maneira geral, ele vai fazer isso de forma que eu consiga ver um pouco mais da pessoa num tempo muito menor de tempo. Então ele vai me entregar, né, muito sobre uma pessoa. A gente fala, né, que o Profiler entrega mais de 50 informações em um período de tempo muito menor, que é a testagem de 5 minutos aproximadamente. Então, a partir de tudo isso, o que eu vou conseguir fazer é primeiro ter todo um embasamento para conseguir trabalhar em cima da metodologia comportamental, que vai me retirar do campo da subjetividade, no sentido de entrar realmente, a gente fala de uma forma um pouco pejorativa, né, do achismo, e de coisas assim, mas é realmente que eu consiga sustentar tudo aquilo que eu vou usar na minha avaliação a partir de dados comportamentais que o mapeamento comportamental vai me trazer. Então, quando eu falo em um sistema, o que eu quero dizer é que num primeiro momento eu vou automatizar todo esse processo de avaliação de desempenho, centralizar todas as informações, com isso eu vou ganhar tempo, com isso eu vou ganhar assertividade, e principalmente eu vou trazer uma metodologia que vai tornar tudo, vai trazer tudo para um campo muito mais tangível. Eu vou sair de algo muito abstrato, né, e vou trazer para algo mais tangível. Existem diversas metodologias no mercado, a Luz Marina assim, vai saber muito melhor do que eu, né, como que a gente pode aplicar essas metodologias, mas um dos principais pontos que a metodologia comportamental vai trazer é principalmente essa associação que me permite humanizar aquele indivíduo, vendo as competências comportamentais dele de uma forma completamente diferente, me ensinando como que eu posso lidar com essa pessoa para despertar o máximo potencial dela, como que eu posso engajar essa pessoa, como que eu posso tornar o ambiente dessa pessoa de trabalho mais confortável para que ela consiga executar essas tarefas. Então, tem todo um campo que a gente vai trazer, mas quando a gente fala em perfil comportamental, eu acho que todo esse subsídio teórico, essa facilidade que a tecnologia me traz para mapear e compreender, e principalmente uma aplicação prática que vai me trazer resultados é o principal ponto. A gente pode até falar um pouco mais disso mais para frente, mas eu acho que esses 3 seriam os principais pontos. Maravilha, Thales. E Luz Marina, na hora que você olha as pessoas, né? Como que você vê a importância das pessoas hoje no processo de buscar o melhor delas, buscar o desempenho? Liga o som, o seu fone, o microfone. Tá me ouvindo? Sim, sim, estamos. Ah, que bom. Desculpa, eu tinha deixado no mudo. Eu percebo, né, que todo um processo de gestão de desempenho, ele vai realmente valorizar o potencial de cada indivíduo. Então, as pessoas, nesse processo, elas podem se tornar aquilo que elas têm todo o talento para realização. E uma questão chave, nós podemos alocar de uma forma mais assertiva cada indivíduo dentro da organização. Então, muitas vezes a gente tem um indivíduo que ele tem, por exemplo, uma característica mais introspectiva, pensando, por exemplo, num analista, e que é muito focado em regras, em normas, e muitas vezes ele está dentro de uma área comercial, por exemplo, e às vezes tendo que se desdobrar
e tendo, às vezes, um resultado mediano, né? Então, é interessante a gente perceber que, através, por exemplo, do uso da ferramenta, a gente pode, inclusive, alocar as pessoas de uma forma mais adequada, né, dentro da organização. E uma questão chave é que, através de um sistema de gestão de desempenho, o líder ele vai ter uma capacidade muito maior de monitorar e acompanhar toda a evolução desse indivíduo. Que hoje, muitas vezes, a gente se perde com ferramentas utilizando um formulário, e às vezes, se você não tem isso de uma forma objetivamente registrado, compilado, isso vai trazer uma dificuldade muito grande, inclusive podendo perder toda a capacidade de engajamento daquele indivíduo. Uhum. E com o líder tendo essas ferramentas, né, o Thales deve apresentar elas aí para a gente, né, Thales? Isso vai, com certeza, potencializar e fortalecer o papel do líder, né? Em termos do desenvolvimento daquele indivíduo. Então, ele vai se sentir importante, ele vai se sentir valorizado, ele vai se sentir gente dentro daquela organização, né? Então, percebo que aí entra muito bem essa questão aí das pessoas dentro do processo, Soraya. Maravilha, Lúcia, obrigada aí. Olha, e a gente andando um pouco mais, eu vou trazer agora um pouco assim, de alguns conceitos e trazendo aí de forma mais prática o uso da ferramenta com as contribuições do Thales, tá? Então, eu vou passar aqui agora, não tá, aí, já está passando, né? Aí depois eu vou disponibilizar esse material, mas aqui eu trago também que a gente está falando de resultado, como, né, cada perfil lida aí na questão do desempenho, o que é valor para cada perfil, né? Como eu consigo motivar? Na hora que eu falo perfil, gente, eu falo de pessoas, né, de colaboradores dentro do nosso time, da nossa equipe. Qual que é o ambiente propício, onde que aquele colaborador consegue se desenvolver melhor? Né? Com o tempo, a gente pode gastar um webinar um dia só para falar disso aqui, que aí a gente vai ter mais detalhes, senão hoje a gente vai fugir um pouco aí do nosso objetivo por causa do tempo, né? Como é que é o desempenho do meu colaborador diante do processo de mudança? Gente, quem não está passando por mudança? Constantemente estamos vivendo mudanças, né? Como que a gente interage com a mudança com cada um da nossa equipe e como cada equipe também aprende. Então, no momento que a gente fecha nosso programa aí de avaliação de desempenho, agora é hora de capacitar, de desenvolver. Como desenvolve cada pessoa? Como é que eu dou um treinamento para cada pessoa? Cada pessoa responde de forma diferente. Então, o que eu quero trazer para vocês no início da nossa conversa é isso, a importância da gestão comportamental no processo aí da avaliação de desempenho. Nós precisamos entender como que cada pessoa funciona, para que assim a gente consiga extrair o melhor de cada pessoa, potencializar o seu melhor, porque assim a gente vai ter um resultado rápido, efetivo e assertivo. E principalmente a gente vai trazer qualidade de vida para as pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho. Vai fazer sentido você cobrar, porque você vai estar falando a linguagem dele. Isso é fundamental. Então, se você quer saber mais sobre o perfil, venha interagir conosco, venha falar com a gente aqui, que a gente tem muito aí para, junto com você, e trazer a importância desse tema no seu dia a dia de trabalho. E Soraya, aproveitando, né, cada um esse instrumento, né, que você tem compartilhado aí conosco, ele é essencial para a gente, especialmente no programa de desenvolvimento. Como é que eu posso desenvolver um executor? Como é que eu posso desenvolver as habilidades de um comunicador, né? Então, quero registrar aí a importância realmente do material que você tem disponibilizado para nós, o quanto ele tem contribuído realmente para o nosso trabalho na prática da consultoria, né? Junto às nossas empresas clientes. Uhum. E aproveitando, né, a nossa temática de hoje, né, é fundamental, então, a gente avaliar desempenho, né? E o processo de avaliação de desempenho, ele está na essência de
todas as atividades e ações, né, de cada ser humano. Nós buscamos sempre estabelecer padrões, né, e procurar verificar o comportamento dos indivíduos e buscando verificar especialmente essa questão dos resultados que são esperados. Então, nós temos, de um lado, qual é a expectativa? Sempre que nós contratamos um profissional, ele vem já com uma lista, né, de entregas a serem compartilhadas para a empresa, né? Se é um vendedor, se é, por exemplo, um analista fiscal, né? Cada um ele vem com uma lista de responsabilidades, de tarefas, de atribuições, né? E a partir daí a gente tem, então, como comparar aquilo que eu estava esperando desse profissional quando eu o contratei para ser um analista fiscal, ele está me entregando tudo isso? Então, vem aí a ferramenta, né, de avaliação de desempenho e nós vamos, então, verificar como é que está a performance. Está acima do esperado? Está dentro, está igual àquilo que eu estava esperando ou está abaixo, né? E aí é interessante a gente perceber que o desempenho da pessoa no cargo, ele vai ser referendado através de 3 pontos chaves. Primeiro, a capacidade do indivíduo de fazer aquela entrega. Então, se eu, por exemplo, já no início, eu já estou com um profissional que não tem a capacidade, por exemplo, eu preciso de uma pessoa que vá participar de reuniões, pensando numa empresa multinacional que tenha a necessidade do inglês fluente, né? Se ele não tem a capacidade de conversação do inglês, às vezes ele é muito bom na escrita, né? Na tradução, mas isso já vai comprometer o desempenho dele no cargo. Outra questão é a percepção que esse indivíduo tem do papel dele dentro da organização. Então, uma vez que a gente tenha uma ferramenta em que eu negocio, em que eu converso, em que eu dialogo com esse colaborador, né, pensando no líder, compreendendo, tendo clareza da sua percepção do papel, ele sabe qual o sentido, qual o significado do trabalho dele dentro da organização, com certeza o desempenho dele vai ser muito melhor. E uma outra questão é o esforço, né? Então, eu tenho, de um lado, a capacidade, do outro, a percepção do papel, e aí entra muito o papel do líder como orientador sobre esse papel do colaborador, e aí vem o esforço do indivíduo, né? E o esforço, ele depende de 2 coisas. Depende do valor da recompensa, né? O quanto eu vou obter de retorno em relação a esse meu esforço e a percepção de que as recompensas dependam desse esforço, né? Então, é interessante a gente perceber isso, né? E isso tem tudo a ver com gestão comportamental, né? Com todos os perfis comportamentais. Ótimo, e Luz, você colocou, ou seja, essa recompensa depende do meu esforço, ou seja, do desempenho, né? Então, nós estamos falando aqui o tempo todo de desempenho, e a gente consegue, Thales, como que a gente consegue medir, né? Como que a gente pode, como que uma ferramenta de gestão, né, comportamental, uma ferramenta de RH, pode auxiliar o líder a entender ali se aquela pessoa tem as competências para fazer aquelas entregas, para fazer aquele desempenho, para performar no cargo em cima do que a empresa espera dela. Eu acho que esse é o nosso primeiro momento, né? E trazer para a gente também dessa ligação, né? Na hora que você fala em desempenho, mas nós estamos falando antes de quê? De mapear essa pessoa, nós estamos falando ali de entender o comportamento, como é que ela responde, como é que ela reage, como é que ela faz as suas entregas. Uma ferramenta de RH hoje mais completa, é possível a gente fazer esse processo, né? Com certeza, com certeza. A Luz Marina comentou um ponto que é essencial, que eu acho que é o ponto que a gente tem que partir sempre, que é da clareza. É o alinhamento entre o que está sendo cobrado, né, entre o colaborador e, por
exemplo, a sua liderança. E essa clareza é um dos principais fatores que vai influenciar no desempenho, que vai levar esse colaborador à alta performance, e é essencial que a comunicação seja clara nesse ponto, né? O Simon Sinek, que é um dos autores que mais foca no desempenho, né? Alta performance, muito famoso lá fora. Talvez vocês conheçam ele do Golden Circle, né? Que é aquele why, how, what, né? Que ele fala bastante. Ele ressalta muito esse ponto da clareza, e aqui a gente volta um ponto atrás para falar da avaliação de desempenho da plataforma, que é não só a clareza entre o que é cobrado, né, e o que aquela pessoa está entregando, mas a clareza do líder de por que eu estou cobrando isso. Por que eu cobro essa competência específica do meu colaborador? Como que isso afeta o meu dia a dia? Por que isso é importante de ser avaliado? Então, quando eu falo, por exemplo, de um vendedor de alta performance, vamos supor que eu estou querendo identificar quais são os fatores que levam o meu vendedor à alta performance, para a partir daí eu conseguir fazer uma avaliação. E dentro da minha avaliação de desempenho, eu vou lá levar em conta os valores da empresa, né, que aí todos, independente do setor, independente do cargo, independente da função, todos devem ter esses valores intrínsecos, e eu quero pegar alguns fatores que levam ao alto desempenho dos meus vendedores para que eu consiga avaliar, por exemplo, quando eu for rodar minha avaliação de desempenho. Muitas vezes a gente tem esse isolamento de fatores e a definição de competências surgindo a partir de experiência prática realmente, né? A partir do que aquela pessoa, muitas vezes o próprio dono da empresa, né, tem no instinto dele, que ele acha que é importante. E uma das coisas que a gente bate muito quando a gente fala da nossa metodologia é de sair desse campo do eu acho que isso é melhor, eu acho que isso dá resultado, e entrar no campo do que de fato traz resultados, entrar na prática, entrar nos dados. Como que a gente pode conseguir identificar isso para avaliar? Quando eu faço um mapeamento de perfil na empresa, por exemplo, através da ferramenta, identifico o perfil dos meus vendedores, seleciono o meu grupo de melhores vendedores, meus top performers da empresa, que mais vendem, batem todas as metas. Selecionei aqui os meus 2 melhores vendedores. E no outro lado do espectro, eu seleciono os meus vendedores que estão mais aquém, os vendedores que não têm uma entrega tão constante, não estão tão bacana. Seleciono esses dois. Quando eu faço uma comparação entre o perfil comportamental dessas pessoas, entre a roda de competências dessas pessoas, entre o traço de característica, de engajamento, é nesse momento que eu vou conseguir identificar quais as competências que definem um perfil de alta performance para esse cargo específico, como, por exemplo, o vendedor. Quando eu quero colocar na minha avaliação de desempenho, por exemplo, um valor como atenção ao cliente, sabe? Atenção, sempre o cliente como foco, por exemplo. O cliente como foco é uma coisa muito aberta. O cliente como foco pode ser um valor, mas o que que causa esse valor? O que que faz com que o meu colaborador tenha atenção ao cliente? Quando eu mapeio os meus vendedores, por exemplo, e seleciono os meus vendedores que têm essa competência bem desenvolvida, que têm sempre feedbacks positivos, sempre elogios, são aquelas pessoas que carregam a atenção ao cliente na espinha dorsal deles, e a gente consegue ver isso no dia a dia. Eu extraio esse mapeamento e analiso as competências comportamentais, eu consigo transformar aquilo que é um valor muitas vezes abstrato em algo prático que eu consigo analisar e mensurar. E a partir daí, vamos supor, né, que para atenção ao cliente, as competências que eu consegui ressaltar é empatia, capacidade de ouvir, sabe? São competências que fazem com que o vendedor considere aquela outra pessoa como alguém realmente importante, essencial e que faz diferença no dia a dia dele. Empatia e capacidade de ouvir são essas duas competências. Na hora de eu fazer a minha avaliação de desempenho, ao invés de eu avaliar essa pessoa por somente, né, atenção ao cliente, eu posso dividir isso em 2 ramos, por exemplo, capacidade de ouvir e empatia. 2 ramos que eu consigo, por exemplo, evoluir para um PDI, que é uma coisa que a gente vai entrar um pouco mais na frente, imagino, né? Falar para onde que eu levo esses resultados da avaliação de desempenho. Eu consigo trazer algo mais, sair daquele campo abstrato e trazer algo mais tangível. Então, voltando para a plataforma, um dos principais pontos que a gente vai trazer é justamente esse. Eu preciso ter uma clareza também do que eu estou cobrando na minha avaliação de desempenho e por que eu estou cobrando isso. Onde que isso vai me levar e o que eu quero extrair com esse resultado. A partir do momento que eu tenho essa clareza, eu faço esse alinhamento também com o colaborador, né? A plataforma vai me ajudar, primeiro, a identificar esses fatores, por exemplo, dentro do mapeamento comportamental, e vai me ajudar a estruturar minha avaliação de desempenho, por exemplo, atribuindo pesos a cada um desses fatores. Eu falei que a atenção do cliente é algo essencial. Eu consigo atribuir um peso maior para avaliar a atenção do cliente, a atenção ao cliente, por exemplo.
Então, são diversos pontos, né? Eu vou falar um pouco mais de alguns depois, né, ao longo da apresentação, mas eu acho que o principal que a gente pode ressaltar nesse momento é clareza, porque não adianta eu estruturar uma avaliação de desempenho maravilhosa, rodar também de uma forma maravilhosa, se as bases que constituem ela, num primeiro momento, não são claras e assertivas. Você está mutada, Soraya. Estava sem voz. Maravilha. Eu achei interessante, né, Luz? O Thales trouxe para a gente, aí, que agora a gente vai falar um pouco do que ele até introduziu aí, um pouco dos objetivos, da finalidade da avaliação de desempenho, que a Luz vai trazer um pouco para a gente. Mas você falou uma coisa importante, que eu acho que a avaliação de desempenho, ela é tão rica, né, e depende muito do que nós vamos fazer com ela. Né? Então, ela vai nos ajudar. Por exemplo, vamos supor que você deu o exemplo aí da sua equipe de vendas. A equipe de vendas, ok, e eu analisei ali quem que é meu top performance, quem que não é. A partir do momento que eu fiz ali, eu mapeei e eu consegui trazer características importantes de pessoas que estão performando, eu já consigo me ajudar, sabe aonde? Lá na entrada do meu colaborador, lá no processo de recrutamento e seleção, né, Thales? A ferramenta já vai trazer para você ali, auxiliando você na descrição das competências para o cargo, né, das habilidades ali, né, do que você espera para aquele cargo. Então, a avaliação de desempenho também ela traz, ou seja, ela te dá uma série de direcionamentos, né? Aconteceu aqui, a empresa está passando por um processo de mudança, tem que desligar. Aí, o que acontece? O líder fica maluco, o que eu vou desligar? Então, se você tem uma avaliação aí, uma ferramenta de gestão de desempenho, uma ferramenta de gestão comportamental, ele já está ali, ó, quem que é as pessoas que não estão performando ao longo de 6 meses, ao longo de um ano, nesse trimestre. Então, você já consegue, baseado aí na ferramenta, tomar decisões assertivas de forma rápida e prática, porque a gente faz assim, a gente troca o pneu com o carro andando, não dá tempo do seu diretor falar só, você tem 30 dias para demitir. Não, você tem que demitir em uma semana. Já quem são as pessoas? Ele já te chama para reunião quem são. Então, você já tem que saber, né? Em contrapartida, estamos crescendo, nós temos que contratar 30 pessoas, né? Baseado em quê? Quais comportamentos, né? Quais competências de pessoas que performam na minha empresa que eu posso, de forma assertiva, buscar no mercado essas pessoas que têm, né, esse comportamento, que têm essas competências, que têm essas condições para continuar fazendo as entregas aqui na minha empresa. Então, ou seja, é tudo, né, Thales? Ou seja, o que eu vou fazer com aquele dado, né? Não é simplesmente ter o dado, mas, ou seja, o que ele pode ajudar a favor, de forma estratégica, o meu RH a tomar as decisões, não é isso? Exatamente, exatamente. E a gente tem que ter essa mentalidade o tempo inteiro, sabe? Não adianta a gente fazer toda essa avaliação, né? Despender todo o esforço e vamos supor que a gente fez uma avaliação maravilhosa, assim, ficou uma coisa bem bacana. Tá, para onde nós vamos agora, sabe? Aí a avaliação fica lá sentada durante 3 meses na gaveta para depois você abrir e começar a olhar os resultados. E aí não adianta, não digo nem que não adianta, né? Mas a gente perde muito potencial, porque o objetivo da avaliação de desempenho é ela ser o estopim para uma tomada de ação, seja para qual lado que for que ela me direcionar. A avaliação de desempenho ela vai ser esse meu termômetro que vai me direcionar. Termômetro não, vai ser minha bússola, sabe? Que vai direcionar para onde que eu vou, o que que eu faço, o que que vai ser melhor. Quanto mais afinada, melhor vai ser esse meu direcionamento, mas não adianta ela ser afinada se eu não dou esse direcionamento. São diversas possibilidades, mas a mentalidade que eu acho que tem que ter desde o princípio, né, uma coisa que a gente vai trabalhar um pouco agora, a avaliação de desempenho, ela tem que ser focada em resultados, seja eles quais forem. Se é melhorar o clima do time, é uma coisa. Se é melhorar de fato o resultado, o alcance de metas, é outra coisa. Mas é utilizar as informações que eu coletei de forma a me trazer resultados. Ótimo, maravilha. Complementando, né, a fala de vocês, eu percebo, né, a importância dessa questão de focar em resultados. E para isso a gente precisa ter claro o objetivo ao qual aquela empresa está buscando. E isso vem lá do planejamento estratégico, né? Então a avaliação de desempenho ela vai ser fundamental para a gente poder, então, por exemplo, definir e mensurar quanto que as pessoas estão contribuindo para atingir realmente o objetivo da empresa, para subsidiar ações de treinamento que são necessárias, que são requeridas, né? Identificando ali esse resultado. Nós vamos poder planejar também outras ações para corrigir desempenho, que muitas vezes a gente tem que readaptar, fazer transferência, remanejar, né?
ou podemos, inclusive, trabalhar processos de promoção, utilizando cada vez mais a potencialidade, né, desse indivíduo. E, além disso, a gente pode sinalizar para o indivíduo informações em relação ao seu autodesenvolvimento, para que ele também possa correr atrás de ações para gerar melhores resultados, né? Então, e aí entra muito, por exemplo, a questão daquela matriz Nine Box, né? Que vai identificar quais são os potenciais, observando o potencial e o desempenho do indivíduo. E como o Thales falou muito bem, isso não pode ficar engavetado, né? Às vezes fica a coisa parada e a gente tem ali pessoas com baixo potencial e baixo desempenho que a gente precisa tomar uma atitude, às vezes tentar investir ou às vezes fazer o desligamento, e muitas vezes a gente insiste em determinadas profissionais que às vezes não estão realmente agregando para o time, né? Se eu tenho o desempenho dentro do esperado e estou com um potencial médio, eu tenho que manter e incentivar essas pessoas, né? E se eu tenho um desempenho acima do esperado, com um potencial alto, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar realmente esse desenvolvimento desse alto potencial, verificando uma nova posição, né? Então, isso é chave. E todo esse sistema de avaliação de desempenho, ele está justamente integrado com todas essas várias atividades e ações que a gente tem aí dentro das práticas de gestão de pessoas. E aí, quando nós pensamos, e aí o Thales vai falar agora um pouquinho para a gente, né, em como que a gente pode, então, na prática, né, Thales, verificar todas essas ferramentas de uma forma integrada, que eu posso alimentar informações para o meu recrutamento interno, eu posso gerar plano de desenvolvimento, que aí você estava falando aí do PDI, eu posso trabalhar um planejamento de carreira, posso fazer um plano de sucessão, né? Então, eu gostaria que você abordasse um pouquinho mais sobre isso e a gente está muito curioso para saber melhor, sabe, sobre toda essa ferramenta aí de gestão do desempenho do sistema, sabe, Thales? Não, mas com todo prazer. Eu acho que não adianta, né, Luzmar? A gente trabalha ideias bacanas aqui, tem uns insights legais, mas tá, vamos colocar na prática, né? Como que a gente introduz isso no nosso dia a dia? Acho que esse é o principal ponto, né? Senão não adianta se a gente não for colocar em prática. Acabamos de criticar uma forma de avaliação de desempenho que não traz resultados, né? Vamos fazer diferente aqui. Como que eu consigo modificar realmente o dia a dia das empresas? A primeira coisa, o primeiro pensamento que nós tivemos na hora de desenvolver e trabalhar o sistema foi o de trazer a tecnologia como aliada do RH. A tecnologia aliada da área de gestão de pessoas também. Então, a primeira coisa para utilizar é automatizar tudo que poderia ser um processo manual, tudo que poderia ser um processo moroso, o contencioso de realizar uma avaliação de desempenho, porque assim a gente ganha tempo, a gente ganha sanidade mental, muitas vezes, porque é uma coisa que dá muito trabalho. Então, dar para o RH uma ferramenta de trabalho. Poxa, a gente tem carro hoje em dia, eu não preciso fazer uma viagem de 100 quilômetros a pé, sabe? Eu uso a tecnologia ao meu favor. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Eu ganho tempo, ganho assertividade, centralizo as informações em um único lugar, o que tem sido extremamente positivo nesse tempo de pandemia, né? Que às vezes a pessoa está de home office ou está presencial, agora a gente está meio que misto, né? Tem algumas pessoas que vão, tem algumas pessoas que voltam. Então, eu ter todas essas informações de fácil acesso a um clique, onde o banco de dados vai salvar, centralizar, isso tudo, usando a tecnologia ao meu favor, é o primeiro ponto, a primeira coisa que a gente pensa. Segundo, como que eu introduzo nessa ferramenta de tecnologia que eu falei, né, uma metodologia que vai agregar tudo que a gente conversou lá atrás, uma forma de avaliação que humaniza, que traz assertividade, que trabalha os dados de uma forma inteligente, né? Como que a gente introduz isso dentro de um sistema? O primeiro ponto, que é o nosso pensamento, é que a inteligência de um subsistema do RH, ela não se limita só a ele. Então, quando eu falo de fazer uma avaliação de desempenho assertiva, eu também estou falando de levar essa inteligência, como a Soraya falou, para o meu processo de recrutamento e seleção. Entender quem é essa pessoa de alta performance para saber quem é a pessoa que eu vou contratar. Eu estou levando isso para o meu PDI, por exemplo, que aí quando eu falo de desenvolvimentos, para os meus treinamentos, então
qual tipo de treinamento eu vou ministrar aqui para o meu time, né? Eu estou falando também de um processo de análise, de pesquisa para entender também como que eu vou fazer essa minha avaliação de desempenho. O que que eu quero dizer com isso? É onde que eu quero chegar, né? O RH, quando ele está integrado em uma única plataforma que conversa dentro da mesma metodologia, possibilita que os sistemas gerem inteligência entre si. Então, a avaliação de desempenho vai me ajudar lá na parte de recrutamento e seleção. A parte de recrutamento e seleção vai me ajudar na hora de fazer uma análise, uma pesquisa de clima para identificar como que as pessoas que entraram na empresa estão. E aí, a avaliação de desempenho me levou a algumas demissões, eu faço uma análise demissional para entender por que que as pessoas estão deixando a minha empresa. Então, a inteligência corre solta em todos os perfis. E aí, com essa grande quantidade de dados, a gente alimenta cada vez mais essa inteligência. Então, a gente tem um sistema que vai automatizar isso tudo, em cima de uma metodologia que conversa entre si com todas as outras áreas de gestão de pessoas, e a partir daí, com esses pilares definidos, é que eu vou de fato introduzir, tá? Como que eu vou fazer uma avaliação de desempenho? Eu acho que eu vou até compartilhar a tela, acho que pode ser mais interessante. O que você acha, Soraya? Não, Acho legal. compartilha sim. Eu vou interromper Beleza. a minha aqui, você compartilha, Beleza. Carol. Porque aí a gente traz na prática mesmo, né? Não, é O dia a dia. importante. E eu ia até te pedir, a gente tem mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos aí, Thales, para você fazer, que aí depois eu fecho mais a luz aí, trazendo com você aí algumas conclusões. Mas eu já Perfeito, perfeito. Aqui vai ser é uma coisa super dinâmica. Eu só quero mostrar para vocês, assim, A gente queria trazer a demonstração de todo o sistema, mas não dá tempo. A gente vai ter que marcar um dia. sim, sim. Eu falei, E tá, aqui fica o convite, né, Soraya? Eu acho que esse momento nada mais é do que um convite para a gente poder se aprofundar um pouco mais, né? quem Então, estamos quiser aí. conhecer a ferramenta, é o momento também, né, de pedir para a gente que a gente disponibiliza aí 14 dias para você conhecer a ferramenta aí, né, Uhum. a demonstração. Então, né, nada melhor do que a própria pessoa conhecer, né? Sim, e acompanhamos ao longo desse processo também, né, para que a pessoa entenda, né, Atento. poxa, onde que a gente vai conseguir ajudar, né? Mas bom, voltando aqui, então, eu vou ser bem dinâmico, só mostrando como que realmente a prática acontece, né? Nós dividimos dentro da ferramenta 3 possibilidades de avaliação de desempenho. Por que essas 3 possibilidades? Nós atendemos empresas em cenários dos mais diversos possíveis. No início, o sistema tinha somente 2 módulos, que é esse avaliação avançada e avaliação de desempenho. Mas a demanda dos nossos clientes para introdução do Ninebox era tamanha que nós atendemos. Nós vimos que realmente era algo que fazia muito sentido para a nossa comunidade. A gente fala comunidade sólidas, né, que são as pessoas que estão com a gente ao longo da jornada, né? Introduzimos também o Ninebox como forma de avaliação de desempenho. Então, o Ninebox nada mais é do que a metodologia Ninebox inserida dentro da plataforma da Solis, né? Ela vai atrelar elementos da gestão comportamental também. Então, além de fazer uma análise Ninebox, digamos assim, tradicional, eu vou trazer todos aqueles elementos do perfil comportamental, aqueles elementos das características comportamentais para conseguir agregar ainda mais a minha análise. Como eu disse, o sistema ele vai automatizar isso tudo para que eu consiga fazer uma análise bem rápida e vai me entregar todos esses colaboradores na minha matriz Ninebox com todos os quadrantes, né, o direcionamento. O Ninebox é uma metodologia de avaliação muito utilizada por sua velocidade, sabe? Porque eu consigo fazer uma avaliação bem rápida, com resultados rápidos, eu tenho uma visualização muito dinâmica da empresa e, acima de tudo, é uma matriz de muito movimento. Quando eu vejo que um colaborador, por exemplo, está na parte de trabalhar valores, eu não quero que ele continue na parte de trabalhar valores na minha próxima avaliação na Ninebox. A ideia é que eu consiga evoluir ele para a próxima etapa, digamos assim. Então, também é uma matriz que vai me dar todo esse direcionamento e toda essa sensação de, beleza, eu sei para onde eu ir, agora é realmente me movimentar. Então, podemos entrar mais a fundo depois, né, nessa demonstração com cada um de como funciona o Ninebox, mas é a primeira possibilidade de se avaliar desempenho dentro da plataforma, com a metodologia Ninebox. As outras 2 possibilidades que nós inserimos aqui dentro são 2 avaliações baseadas em critérios, né, competências. Uma delas, que é essa avaliação de desempenho, é uma avaliação mais dinâmica, é uma avaliação com critérios já pré-definidos. Geralmente a gente utiliza quando as empresas querem testar uma avaliação de desempenho, querem sentir como é que vai ser o retorno, né, das pessoas, da liderança. Às vezes ainda existem empresas que ainda não estão naquele nível de maturidade de fazer uma avaliação de desempenho assim super complexa. Então, a gente entrega aqui uma avaliação de desempenho simples, mas ao mesmo tempo extremamente efetiva. Então, esse é o objetivo da avaliação de desempenho clássica, digamos assim, que é a que a gente tem,
Eu não vou entrar muito a fundo nela, porque a cereja do bolo da avaliação de desempenho está na parte de avaliação avançada. E aqui que eu vou entrar um pouco mais a fundo. A avaliação avançada, ela me permite personalizar completamente a minha avaliação de desempenho. Nós conseguimos fazer avaliações 90, 180 e 360 através da plataforma. Como eu disse, ela vai automatizar isso tudo. E o que eu vou fazer é definir, num primeiro momento, quais os tipos de critério que eu quero avaliar dos meus colaboradores. Então, se eu estou falando de competências comportamentais, de competências técnicas, de algum tipo de habilidade específica que essa pessoa precisa ter, se há algum tipo de traço cultural da empresa, né, que essa pessoa precisa carregar e por isso eu estou querendo avaliar. Então, eu vou definir a estrutura da minha avaliação, começando pelos tipos de critério que eu desejo avaliar. Feito isso, eu vou desenhar qual vai ser o escopo dos meus critérios. Então, o que eu vou avaliar dessas pessoas? Eu escrevo qual que vai ser esse meu critério. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Assiduidade, administração de tempo, agressividade, apresentação pessoal. Eu coloco esse critério, eu defino esse critério, né? Fazendo uma pequena descrição do que é esse critério. Eu associo ele ao tipo de critério que eu tinha construído anteriormente, e eu consigo atribuir um peso a esse critério, porque aí eu consigo dar as devidas medidas, né, para as competências que ou têm mais importância ou têm menos. Então, o que eu fiz foi definir a estrutura da minha avaliação com tipos de critério que eu vou avaliar. Depois disso, dentro desses tipos de critério, eu vou definir de fato quais são as competências que eu quero avaliar, né? Então, assiduidade, agressividade, eu defino elas e defino um peso para elas também. E, por fim, eu vou vincular cada uma dessas minhas competências a cada um dos cargos que eu quero avaliar. Então, por exemplo, o meu diretor financeiro vai ser avaliado em produtividade, perseverança, fit cultural, engajamento e agressividade. São esses aspectos. E aí tem diversos outros cargos, porque dessa forma eu consigo avaliar cada pessoa, cada cargo, né, por sua peculiaridade, porque realmente pelo aquilo que aquele cargo precisa para fazer diferença. Feito isso, eu encaminho a avaliação para todos, uma avaliação personalizada, né? Eu seleciono quais pessoas vão responder a avaliação de quem, né? Então, se eu quero fazer uma avaliação onde o líder avalia a pessoa se autoavalia e o RH avalia a pessoa, eu consigo fazer uma avaliação nesse formato. Então, eu consigo fazer avaliações de todos os formatos aqui. As pessoas recebem avaliação, respondem, né, por e-mail, super simples, super fácil de responder o processo. E eu, enquanto avaliador, recebo tudo isso aqui já tabulado, de forma automática. Não precisa pegar aquele tanto de papel, ou se não juntar aquele tanto de formas, jogar tudo numa tabela para depois mensurar, para depois fazer gráfico, para depois apresentar, né, fazer aquela apresentação para mostrar os resultados. Não. O sistema já vai me entregar tudo isso mensurado, tudo isso como é que eu posso fazer com gráfico, né? Graficado, fazendo igual o Guimarães Rosa, inventando palavra aqui. Já vai me entregar tudo isso pronto, resumindo bastante. Né? Tudo Uhum. certinho, do lado. Então, tudo de muito fácil análise, de muito fácil observação. Eu vou conseguir comparar esses gráficos, entender a fundo cada um dos meus critérios, fazer comparações com as pessoas que estão dando essas notas, com os colaboradores que ocupam o mesmo cargo que aquelas pessoas. Consigo ver descrições, observações, tem uma curva com a evolução desse colaborador, com a evolução e uma comparação dele em relação das pessoas que ocupam o mesmo cargo que ele. Resumindo bastante, eu tenho um relatório completo, já pronto, dessa avaliação de desempenho. Aí entra muito aquilo que eu falei, né, de economizar tempo, por exemplo, a partir dessa avaliação. E eu consigo comparar também uma avaliação anterior com a atual. Sim, eu vou ter o gráfico de evolução dessas pessoas e tudo isso fica salvo na ficha do colaborador. Então, quando eu acesso a ficha do colaborador, eu tenho acesso a todas as avaliações que essa pessoa já fez na empresa, né? E consigo ter essas comparações. Eu abri aqui brevemente, né? Entrei aqui na minha parte de gestão de talentos, nas minhas fichas de colaboradores, e abri aqui da Adriana, só para dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho o perfil da Adriana, com todas as informações dela aqui na empresa, e tenho aqui o histórico das avaliações de desempenho salvas logo na ficha dela. E, como eu tinha dito, né, um dos objetivos da avaliação de desempenho é a gente conseguir evoluir, né? Por exemplo, para o PDI, eu consigo desenvolver também PDIs de dentro da plataforma, consigo acompanhar esses PDIs de dentro da plataforma. Então, aí que está um daqueles poderes que eu tinha comentado de ter uma solução integrada, porque tudo aquilo que eu conseguir na avaliação de desempenho vai ser automaticamente direcionado por um PDI ou para algum treinamento que eu tenho que ministrar. Então, é os subsistemas constantemente conversando para conseguir gerar mais assertividade, mais resultado também. Bom,
Eu tentei ser bem breve aqui, só para mostrar assim, de forma bem dinâmica, né, o que ela vai oferecer. Que nem a Soraya comentou, o interessante é que a gente entre um pouco mais a fundo, entenda um pouco mais a demanda de cada um, para mostrar, olha, profissional, né, de RH, profissional de gestão de pessoas, nós conseguimos te ajudar com essa ferramenta. Me conta um pouco mais de como é o seu cenário. A pessoa conta qual que é o cenário, a gente entende, e aí fala, olha, tendo em vista o seu cenário, a gente consegue aplicar isso dentro da plataforma da seguinte forma. E aí a gente constrói junto, a 4 mãos, como que é a jornada dessa empresa, utilizando a plataforma para conseguir trazer mais resultados. Perfeito. Thales, excelente, né? A ferramenta traz para a gente toda uma forma de gestão, né? E com certeza, por exemplo, os profissionais que atuam na área de RH e a gente que atua na consultoria, né? Com essa ferramenta, nós vamos poder dar realmente uma assessoria muito mais personalizada e adequada para os nossos clientes. Por quê? Porque eles vão realmente fazer uso prático dessa ferramenta no dia a dia, né? Fico muito feliz de estar aí com vocês, né? E a gente vê que aí a gente fecha, então, esse ciclo da avaliação, né? Tendo claro o foco estratégico, né? Nós vamos implantar com qual objetivo, né? Quais os objetivos de cada unidade de negócio? Contratar esses objetivos com esses indicadores, esses padrões de desempenho, monitorar os resultados e fazer essa avaliação final, né? Então, a ferramenta da Solids, ela traz para a gente tudo isso e ancorado, inclusive, com os valores da organização, que você pode construir o instrumento a partir daqueles critérios ou fatores que são chaves para cada organização. Parabéns aí pela apresentação, né? Foi um prazer estar aí com vocês. Luz, obrigada aí pelos comentários. Eu quero, né, deixar também aí, depois vou passar para o Thales também falar um pouco, mas assim, da importância do que ele trouxe para a gente, né? Eu não posso, a gente só consegue realmente trazer uma melhoria para aquilo que eu consigo medir, né? Como está? O que eu espero, né? O que é desejado, né? Para que eu realmente consiga trazer o resultado. Então, hoje não se consegue mais, não tem como. A Luz trabalha aí, né, há 20 anos em consultoria, eu tenho aí 10 anos que eu estou entrando, já entrei aí com modelo de tecnologia, com modelo de ferramenta de perfil, mas a Luz trabalhou aí muito com avaliações de desempenho, em alguns momentos até mais recente, manual, né, Luz Marina? Dificuldade, porque na hora que você consegue compilar todos os dados, a pessoa já saiu da empresa, em alguns aspectos, né? A pessoa já não está mais, já é outro, né? Na hora que você fala assim, tenho aqui as informações, o cenário já é outro, já mudou tudo, e nós não podemos mais conviver com essa situação, né? Porque isso aí nós estamos falando de resultado, nós estamos falando de números, e que nós temos que ser ágil, né? Não dá mais para fazer uma avaliação de desempenho, ou começar a fazer avaliação de desempenho para dar um feedback, começar em outubro para dar um feedback em março. Não dá, não funciona. Então, nós temos que ter sistema hoje que nos ajude diariamente a alimentar informações que a gente possa fazer uma avaliação de desempenho na hora necessária, naquele momento que a empresa pede, naquele momento que a empresa precisa. Nós vamos fazer que seja trimestral, mas assim, tem que acontecer, né? E que essas informações trazidas a nós de um sistema que vai trazer essa credibilidade, que vai trazer aí dados, né, corretos, rápidos, né, de cada indivíduo da nossa equipe, da nossa empresa, vai ser assim de extremo valor para as decisões estratégicas do negócio, né? Então isso é fundamental e nós não podemos ficar sem um sistema, sem uma ferramenta, sem uma inteligência artificial aí a nosso favor nesse cenário, nesse momento. Então assim, é lógico que a gente trouxe só uma pincelada do sistema, né? Colocou muito bem, na hora que você finaliza aí o seu processo, aí, na hora que você tem em mãos os dados ali, quem performa, quem não performa, vai te ajudar a desenvolver, vai te ajudar a contratar, vai te ajudar aí a saber conduzir de forma mais assertiva as pessoas em busca dos melhores resultados para a sua empresa, e isso é fundamental, né, certo?
Não é mesmo, Thales? Então, assim, foi só uma pincelada, né? A gente tem que trazer em outros momentos outras formas aí de conduzir, aí, de trazer o que mais, né, a ferramenta traz para a gente, né, Thales? Com certeza, com certeza. Uma coisa que me deixa, assim, muito positivo, digamos assim, né, que a gente tem percebido que cada vez mais empresas têm aberto o olho para o quanto que a gestão de pessoas pode ser impactante para o negócio, né, de maneira geral, pensando no macro. E por isso temos recebido cada vez mais oportunidades de conversar com as empresas a respeito disso também. Porque igual você falou, a tecnologia está aí para ser nossa aliada, sabe? A gente está em 2020, sabe? A gente não pode mais fechar o olho para esse tipo de automatização, né? Para esse tipo de possibilidade de crescimento, de possibilidade de desenvolvimento. Uhum. Então, é que nem você falou, isso aqui, esse momento, essa conversa, esse bate-papo, nada mais é do que um convite. É o primeiro passo que a gente está dando. É um convite para, não digo nem um convite para a gente começar um projeto agora, rodar uma avaliação de NP amanhã para testar, não, mas um convite para conhecer mais, um convite para chamar um pouco mais para perto. Olha, é assim que funciona, é assim que pode ser, é assim que a gente consegue te ajudar, porque a forma da Solis trabalhar é, reflete muito isso, né? De sentar do lado da pessoa, praticamente, né? Sentar do lado da cadeira do RH. E eu sinto muito isso com você também, sabe? É sentar do lado da pessoa e falar, beleza, falando, a gente tá nessa junto, sabe? Assim, ele tá dirigindo, o carro tá indo assim a 100 por hora, a gente tá nessa junto, a gente vai fazer dar certo, sabe? Então, é um convite para uma próxima conversa, para conhecer mais sobre a ferramenta, para conhecer mais sobre as metodologias de avaliação, para entender mais como que a gente pode te ajudar com isso tudo. Eu espero que, assim, de tudo isso que a gente falou, a gente tenha despertado pelo menos o interesse, sabe? Aquela pulga atrás da orelha de, nossa, eu posso fazer a diferença com isso, sabe? Despertou, e é isso mesmo, Thales. Mais uma vez, obrigada. Despertou sim o interesse. Se você quer saber mais, a gente vai ter agora, em novembro, a nossa formação aí de analista de perfil comportamental, uma formação 100% online, para você começar o seu primeiro passo, né? Entender como cada pessoa funciona e entender a melhor forma, conhecer, aprender qual a melhor forma de potencializar o resultado dessa pessoa no seu time, na sua equipe. Então, venha para a nossa formação, é online, então, de onde você estiver, não precisa sair da sua empresa, você vai fazer ali 3 horas por dia e vai conseguir entender aí a melhor forma de dar feedback, de motivar, de desenvolver o líder, porque não adianta você ter uma ferramenta, você tem que saber conduzir essas pessoas em busca do resultado. Né? Então, vem com a gente, nós vamos te ensinar a conduzir as pessoas, a buscar o melhor de cada um e, assim, entregar os melhores resultados para a sua empresa, tá bom? Então, assim, quero agradecer de coração aí a Solis, né, através do Thales, que trouxe de forma, assim, grandiosa para a gente esse conhecimento hoje. Agradecer também a Luz Marina, que acrescentou muito. A Luz Marina é uma consultora, assim, extremamente experiente, né, aqui no mercado e tem formas de ajudar você a achar o melhor caminho de fazer a sua avaliação de desempenho no momento certo, na hora certa e com a ferramenta certa, tá bom? Então, mais uma vez, agradecer a participação de todos e vem interagir com a gente nas nossas redes sociais e saber mais para que a gente possa te ajudar mais, tá bom? Um forte abraço aí, tá, Liz Luz? Forte Perfeito. abraço. Até Muitíssimo obrigado pelo mais. convite. Um abração, gente. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. A gente Muito vai obrigada. o webinar. Se alguém quiser compartilhar com mais alguém, está à disposição para vocês, tá bom? Um forte Tá abraço. ótimo.